Tira aquela bolinha. Ah, agora sim. Então, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que seja um tempo, um encontro produtivo, né? Então, fiquem à vontade, assim, para vocês participarem, interromperem a minha fala a qualquer momento. Na verdade, esse workshop é um diálogo, né? Eu já vi aí que tem algumas pessoas conhecidas, como o Fábio, né, que trabalhou comigo na FAP, aqui em Curitiba. Então, eu vou falar quem sou eu, né? Eu sou a Flávia Nascimento, né? É, moro em Colombo, que é a região metropolitana de Curitiba. Trabalhei mais de 10 anos na educação básica, como professora de arte, e também trabalhei no ensino superior, por um período de 5 anos, né? Atualmente, eu estou fazendo o doutorado em educação na Universidade Federal do Paraná, né? Minha formação inicial, licenciatura em artes visuais, fiz o mestrado em educação e agora o doutorado em educação. E no doutorado em educação, eu estou pesquisando a formação dos professores, das professoras em arte, conectada com as histórias e culturas dos povos indígenas. Então, compreender qual que é a formação desses e dessas professoras, e a partir de uma formação continuada sobre as artes, histórias e culturas dos povos indígenas, o que reverbera, né, tanto na questão prática, da prática docente, quanto na vida desses professores e professoras, né? Então, a pesquisa que está em andamento. Então, esse é o meu lugar de fala, de uma professora de arte, né? Que vem compartilhar um pouco do que eu venho estudando desde 2018, né? Faz poucos anos, né? Que eu saio desse coma colonial, então me desperto do coma colonial, que é um conceito do artista indígena Gustavo Caboclo, e eu começo a pesquisar de forma mais aprofundada sobre as histórias e culturas, artes, povos indígenas. Então, começo a fazer curso de língua e cultura caigangue, começo a participar de vivências com o povo Funiô, com o povo Runicuim, começo a visitar aldeias, né? E eu, na época, como eu era professora, formadora de futuros professores e professoras, eu me senti na responsabilidade que eu tinha que compartilhar um pouco do que um pouco não, né? Se possível, né, apresentar o máximo do que eu estava aprendendo, para multiplicar, né? Para esse conhecimento não ficar só comigo. E então eu não venho falar como uma indígena, porque eu não sou indígena, e nem venho falar sobre as indígenas, mas eu venho falar com. Então eu venho trazer as maioria das referências que eu trago são de escritores, intelectuais indígenas, artistas indígenas, né? Os objetos que eu vou trazer para vocês, instrumentos musicais, artesanato, a arte, são produzidos por artistas indígenas de diferentes povos. Então, pensando os povos indígenas não como objetos de estudo, mas como produtores e produtoras de conhecimento, como intelectuais. Então, é nessa perspectiva que eu venho falar. Então, como eu falei no início, não sei se todos e todas já tinham entrado, mas fiquem à vontade para me interromper. Não vai dar tempo, assim, como a oficina é só de 2 horas e eu tenho muita coisa para falar e também quero escutar vocês, não vai dar tempo de se apresentar, mas se você pudesse, pelo menos colocar ali no chat da onde vocês estão falando. Eu, por exemplo, estou falando aqui de Colombo, Paraná, e qual a área, né, que vocês dão aula, se é arte, se é língua portuguesa, se é história, se é geografia, né? Então, se vocês puderem colocar ali no chat, que depois daí eu quero ver, né, quem são vocês, né? Seria interessante se a gente tivesse tempo, cada um se apresentar, mas como a gente tem um tempo curto, a oficina, a princípio, eu tinha programado para 4 horas, mas como o congresso tem muitas atividades, né, foi reduzido para 2 horas, então, a gente vai tentar aproveitar ao máximo essas 2 horas. Acho que é isso. Vou começar aqui a compartilhar a apresentação. Fiquem à vontade, se vocês quiserem ligar o microfone,
falar só pelo chat, quem quiser ligar a câmera. Eu sei que a internet, não sei se é o caso de vocês, mas aqui está no período que chove, eu estava super preocupada se iria funcionar ou não. Eu vou dar só uma olhadinha no chat rapidinho, antes de compartilhar a tela. Então, o Fabinho está aí, boa noite, a Cláudia, Isabel, Renata de Balneário Camboriú. Ah, Rê, tá aí! Um beijão, Rê. A Fê, nossa, de João Pessoa, atualmente estou licenciando em Química. Que máximo! No Instituto Federal da Paraíba. Ah, é um prazer. Deixa eu ver quem mais. Ah, o Fábio em Artes Visuais, na Embape. Ah, Robéria, sou de Maceió. Universidade Federal de Alagoas. Nossa, que diversidade! Isso que é o máximo, né? Essa questão do online tem essa vantagem de a gente ter participantes de diferentes estados, né, do Brasil. A Regiane, professora de didática, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Cláudia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Antropologia das Artes Cênicas. Doutoranda na Unifesp, Baixada Santista, com o tema sobre cuidado. Depois eu vou, quem for colocar depois, os comentários, depois eu leio. Nossa, é um prazer, então, sejam todas, todos bem-vindos, né? E eu vou compartilhar aqui a tela, tomara que a internet me ajude, mas eu tenho plano B e C, se ela não me ajudar. Então, vamos lá, compartilhar. Ah, esqueci de falar da música do Overá, né, que eu coloquei ali, não sei se todos e todas conseguiram assistir o clipe, né, mas eu coloquei o link ali no chat, depois eu vou criar um documento onde vão ter todas essas referências, mas o Overá, ele é um artista do povo Guarani, né, ele é filho do Olívio Jecupé. Olívio Jecupé é um grande escritor indígena. O Olívio tem mais de 20 livros publicados, e o Overá segue, né, o pai também, ele também escreveu alguns livros, mas o que ele mais tem desenvolvido é na parte da música, né, então o Overá já fez trabalhos em parceria com a Alok, né, então tem algumas músicas com artistas não indígenas, né, o Verá tem feito essas parcerias, e muitas músicas também com outros artistas indígenas, como os Bro MCs, que é o primeiro grupo de rap indígena, né, então, uma das formas que a gente poderia trabalhar pensando no título aqui da oficina, para além da teoria, é trazer a produção musical feita por artistas indígenas. Então, a gente pode trazer essa produção contemporânea, né, que é o rap. Eu trouxe o Overá, é um dos artistas, mas a gente tem outros artistas atuando aí em diferentes estilos musicais, né? Então, como eu falei para vocês, o Bro MCs, tem a Cauê Guajajara, que ela canta muito rap e outros estilos musicais, até tentaram colocar ela numa caixinha, falaram, você canta música popular brasileira? E daí ela falou, não, eu canto música popular originária. Então, quiseram colocar ela numa caixinha, então ela criou outra caixinha, né? Tem a Brisa Flau, então tem vários cantores e cantoras indígenas aí, trazendo a sua visão do seu povo, né? Então, o Overá, por exemplo, é do povo Guarani, então ele vai trazer a perspectiva do povo Guarani. A Cauê Guajajara é do povo Guajajara, então ela traz a perspectiva do povo Guajajara, que é de uma outra região do Brasil. Então, o título, para além da teoria, né, a gente tem uma lei, que em breve eu já vou falar sobre ela, a Lei 11.645, esse ano essa lei fez 15 anos, mas ainda a gente vê que ainda temos muito a caminhar, né? Muito a avançar. É claro, teve alguns avanços com essa lei, sim, mas ainda precisamos ainda investir muito em questão de formação, né, na minha perspectiva, tanto na formação inicial, quanto na formação continuada, na produção de material didático, né, e que traga, né, referenciais indígenas, né.
Então, para além da teoria, as artes indígenas na prática docente, né? Então, eu vou tentar trazer algumas perspectivas que vocês possam desenvolver, tanto na sala de aula, na educação básica, quanto no ensino superior, né? Já falei da minha formação, né? Então, atualmente, eu estou fazendo doutorado em educação na Federal, na linha Licores, que é uma linha linguagem, corpo e estética, e esqueci de agradecer, né? Vou aproveitar para agradecer por esse workshop ter sido aprovado, né? E agradecer aí, em nome da Tainá, todo o apoio aí do Congresso Internacional de Movimentos Docentes. Então, vamos lá. Agora eu vou trazer algumas questões para vocês, né? Geralmente eu trago pelo menos umas 10 questões para a gente pensar, são questões que eu fui fazendo para mim ao longo do tempo. Essa parte inicial, assim, da oficina, ela é um pouco mais teórica, porque eu não acredito na prática somente pela prática, eu acredito nessa conexão da teoria e da prática, né, a praxis aí do Paulo Freire, né, da teoria do Paulo Freire. Então, eu trago algumas questões para a gente pensar, não para julgar, mas para a gente pensar ali trazer questões ali nas nossas gavetinhas da memória. O que você aprendeu sobre os povos indígenas na escola, né, e na universidade, na mídia? O que você viu, né, no museu? Você já visitou alguma exposição de artistas indígenas? E na sua casa, né, o que se fala sobre os povos indígenas? Na universidade, você teve alguma disciplina tratando sobre as histórias, sobre as culturas dos povos indígenas? Teve alguma disciplina que trouxe na sua ementa ou nas referências bibliográficas, escritores, escritoras indígenas? Então, fica essa questão aí para vocês, se vocês quiserem ligar o microfone, se vocês quiserem postar no chat, eu já vou dar uma olhadinha ali no chat. Enquanto isso, eu vou trazer mais outras 4 questões. Você já teve aula com um professor ou professora indígena na educação básica, no ensino superior, em algum curso, na especialização, no mestrado, no doutorado? Você fez algum curso de alguma língua indígena, né? Teve algum colega indígena na escola ou na universidade? Ou, né, para quem é professor ou professora, se já teve algum estudante indígena que você, na escola ou na sua turma, que você ministrou ou ministra a aula, né? E eu vou trazer mais outras 3 questões. Você prestigia o trabalho dos artistas indígenas, dos e das, né, artistas indígenas, seja na música, na literatura, no cinema, nas artes visuais, né? E é importante lembrar que para os povos indígenas não existem essas gavetinhas, né? Artes visuais, música, literatura, cinema, né? É tudo algo único, né? Porque a palavra arte é um conceito ocidental, né? Então, a palavra arte não existe para a maioria das línguas indígenas, que eu saiba, né? Então, por exemplo, na língua caigangue, a palavra mais próxima de arte é vida. Na língua do povo tucano, a palavra mais próxima de arte é cor, luz, vibração, né? Então, são perspectivas de olhar o mundo de uma maneira diferente. Continuando com as perguntas, quantos livros de escritores e escritoras indígenas você já leu? Né? Eu até 2018, eu nunca tinha lido o livro de um escritor, escritora indígena, até 2018 eu não conhecia nenhum artista indígena, e também até 2018 eu nunca tive aula com professor e professora indígena. Foi a partir desse despertar desse coma colonial que eu fui visitar exposições de artistas indígenas, que eu fui fazer cursos com professores e professoras indígenas fora da universidade, né? Na universidade, todo esse meu processo de formação, eu tive somente uma disciplina que apresentou 2 referenciais indígenas, né? Um deles é o Ailton Krenak. E a última, você segue algum indígena ou alguma indígena nas redes sociais?
Então, são algumas questões aí para vocês pensarem, se vocês quiserem colocar a resposta de algumas delas no chat, eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu sair, para ver se tem alguma questão. O povo tá tímido, tímidas, né? Ninguém colocou nada. Então, são questões, assim, para a gente pensar, né? Que foram questões que eu fui fazendo para mim ao longo desses meus anos, né, de estudo, porque eu, como eu falei para vocês, né, eu trabalhei 10 anos na educação básica, quando eu apresentava a arte indígena, a história indígena, as culturas indígenas, eu apresentava de uma forma muito breve, porque eu não tive essa formação, nem na graduação, nem em formação continuada, nem na especialização, e nem no mestrado. Então, eu fui buscar fora, né, esse conhecimento, essas sabedorias, para poder compartilhar com os estudantes onde eu estava ministrando aula, né? E eu venho fazendo isso tanto na formação inicial quanto na formação continuada. O Fábio colocou aqui, na escola, na década de 80 e 90, tive sempre acesso a uma visão colonizada acerca dos povos indígenas. No máximo, a gente pintava um índiozinho. E, infelizmente, eu vejo, né, ainda em 2023, muitas escolas, muitos professores ainda passando aquele xerox, né, aquela impressão, aquela cópia daquele índiozinho ou indiazinha genérica, né, e pintando. E se resume a isso, infelizmente, em 2023 ainda eu vejo que isso ainda vem sendo trabalhado, a questão dos povos indígenas ainda vem sendo trabalhado dessa forma. No dia do índio, né? É bem importante trazer essa questão. Então, o dia do índio né, aquela coisa genérica, desde esse ano, né, com o projeto da Joênia Wapichana, que foi a primeira deputada federal indígena eleita no Brasil, então ela fez um projeto e que a partir de 2023, o dia 19 passa a ser Dia dos Povos Indígenas, né, para trazer essa questão da pluralidade. Até é bom que o Fábio trouxe essa questão do índio, que eu separei alguns livros, eu ia falar mais para frente, mas vou falar já, que índio é um termo que, como diz Daniel Munduruku, foi um apelido que o colonizador deu para os povos que estavam aqui, né? Então, é como chegasse aqui em casa e falasse, aqui em casa tivesse diferentes povos, né? Chegasse aqui em casa e falasse, desse o apelido, todo mundo agora vai se chamar Branquelo, e ficou, sendo que cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua língua, né? E Daniel Munduruku é um grande escritor indígena que tem mais de 60 livros publicados, né? Até quem assiste a novela da Globo aí das 8, ele é um dos atores, né, da novela. Eu vou descompartilhar aqui para mostrar os livros para vocês. E ele tem 2 livros, né? Tem vários livros, mas eu vou mostrar esses 2 mais especificamente, que se chama Coisas de Índio, onde ele utiliza o termo índio só na capa. Esse livro aqui ganhou o prêmio Jabuti. Então, ele vai desconstruindo a palavra índio durante todo o livro, e ele vai mostrando a diversidade de povos em relação às casas, que cada povo tem a casa num formato, cada povo chama a casa de um nome, cada povo tem um tipo de alimentação. Então, por exemplo, os povos que vivem lá na Amazônia não vão ter a mesma alimentação dos povos que vivem aqui no Sul, né? Então, por exemplo, os povos indígenas aqui no Paraná consomem muito a erva mate, o pinhão, né? Já lá na Amazônia, por exemplo, não tem erva mate, não tem pinhão, daí eles vão consumir outros tipos de alimentos, como o açaí, né? Então, assim, um simples exemplo. Ele vai trazendo as palavras nas outras línguas indígenas, ele vai mostrando, a partir desse livro, né, que é um livro voltado para o público infantil, essa diversidade. Então, tem esse livro, que é voltado para o público infantil, do Daniel Munduruku, Coisas de Índio, e tem esse outro,
que tem o mesmo título, que é voltado para o público infanto-juvenil. Então, vocês vão ver que esse livro é um pouco maior, ele é um pouquinho mais grossinho em relação ao outro. Então, nesse livro aqui, daí o Daniel Munduruku, ele vai aprofundar um pouco mais dessas questões. Vou ver se eu consigo mostrar uma página onde ele mostra, não sei se vai dar para ver, ele vai mostrar no livro os diferentes tipos de casa. Então, que cada povo vai ter um tipo de construção. E é claro que vai ter povos que tiveram contato com. O contato foi tão violento com o não indígena que tem povos que não conseguiram preservar o modo tradicional, assim, de rituais ou de construção de casas, né? Então, por exemplo, a gente tem uma aldeia aqui em Curitiba, Cacané Porã, que são casas convencionais, então não são mais casas como eram feitas antigamente, né? Então, do povo caigangue, o povo fazia casas subterrâneas, porque aqui é um lugar mais frio, então essas casas, eu até visitei uma dessas casas que tem na aldeia Rio das Cobras, que fica em Laranjeiras do Sul, aqui no Paraná, e essas casas subterrâneas, elas são mais quentes, então, por isso, então, tinha todo um estudo, toda uma tecnologia, né? E tem um outro livro que eu vou mostrar para vocês, que é o da Márcia Cambeba, ela tem uma poesia Índio Eu Não Sou, e ela vai falando, Índio Eu Não Sou, e vai falando a diversidade de povos que tem aqui no Brasil. Índio eu sou caigangue, eu sou potiguara, eu sou guajajara, eu sou guarani, eu sou runicuim, eu sou funiô. Então, nessa poesia, nesse livro, Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade, a Márcia Cambeba vai falando dessa diversidade de povos que a gente tem aqui no Brasil. E também tem uma música da Brisa Flau, que é música originárias, daí originais, aí ela vai cantando os diferentes povos que a gente tem aqui no Brasil. É claro, né, não vai dizer o nome de todos e todas, que não daria tempo na música. Cheguei a ter um professor indígena na sexta série, mas não tivemos, infelizmente, acesso a nenhum conteúdo de arte indígena. Então, aqui o relato do Fábio, tem o relato da Isabel. Obrigada por compartilhar, Fábio. A Isa é professora de português e inglês do Instituto Federal do Mato Grosso. Não, não é do Mato Grosso. Eu acho que é. Campus Uberaba, doutorando em educação. Ah, como eu também estou fazendo doutorado em educação, já tive a oportunidade de trabalhar com formação de professores sobre a temática indígena e foi uma experiência incrível. Ah, Isabel, obrigado por corrigir, Triângulo Mineiro. Sim, eu aprendo muito nessas trocas, tanto quando eu estou fazendo curso com artistas, professores e professoras indígenas, quanto eu estou trabalhando a formação com professores e professoras não indígenas e que eu estou compartilhando um pouquinho, né, do que eu aprendi aí nesse processo. Acho que é isso. Gente, fiquem bem à vontade. Eu vou voltar para a apresentação, mas agradeço por vocês estarem conversando comigo, para não ficar conversando sozinha aqui. Cadê a apresentação? Ah, tá aqui. Voltando. Eu sempre gosto de mostrar essa tela, até tinha pensado em tirar, mas eu resolvi deixar, né? Porque eu tirei muitos slides por causa do tempo, né? Nessa imagem, a gente consegue ver a migração, né, humana nesse território que hoje se chama América, né? Que é o nome América, em homenagem ao navegador, né, ao Américo Vespúcio, né? Então, nessa imagem, a gente consegue ver que a gente teve diversas migrações, então, existem diversos estudos, né? Talvez na escola, no meu período, eu aprendi só essa migração aqui, que saiu da Ásia e chegou na América do Norte pelo Estreito de Bering, né? Há mais ou menos uns 11 mil anos atrás. Mas começam a surgir outros estudos por outros cientistas, arqueólogos, antropólogos, historiadores, né, que a gente tem que
essa migração vinda da África, que também passa pelo Estreito de Bering e chega até a América do Norte. A gente tem esse outro estudo que sai da Ásia, passa pela Oceania em pequenas caravelas e chega na América do Sul. A gente tem essa migração aqui também pelo Oceano Pacífico, né? Há mais de 50 mil anos atrás, esse estudo aqui é da Nied Guidon, né? Que ela, não sei se todos e todas conhecem, ela é a fundadora do Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Lá foi encontrado o Zulu, ou Azulu, ainda existe uma incógnita, que é um esqueleto de 10 mil anos atrás, né? A gente tem a Luzia, que data de 11 a 12.500 anos atrás. Aqui no Paraná foi encontrado também um crânio que data de 2.000 anos atrás. E por que eu estou falando isso? Para mostrar que antes dos colonizadores chegarem aqui, já existiam muitos povos, e povos vindos de diferentes lugares, né, de diferentes continentes, para esse território que se chama América, mas que alguns povos chamavam de Abiyala, antes, né, de ter esse nome dado pelo colonizador. Aí agora eu começo a trazer a obra de um artista indígena, o Denilson Baniwa, né? Fiz questão de trazer a imagem dos artistas para que vocês possam conhecer quem é ele ou quem é ela, né? Denilson Baniwa é do povo Baniwa, então vocês vão ver que muitos artistas, escritores, intelectuais, lideranças indígenas o seu segundo nome é o nome do povo, não todos e todas, né, mas muitos vão usar. Alguns vão usar como uma homenagem ao seu povo, outros e outras vão trazer o nome do povo indígena como uma forma de marcar esse pertencimento a esse povo, a essa cultura. Então, cada indígena vai escolher, né, a forma, né, de por que ele utiliza o nome do povo, né? Então, Denilson Baniwa, ele tem redes sociais, aqui eu coloquei o Instagram dele, ele ganhou o prêmio PIPA, que é um importante prêmio de arte contemporânea, né? E ele foi um dos fundadores da Rádio Andê. Rádio Andê é a primeira rádio indígena online, né? Ela está em todas as plataformas aí de podcast, tem Facebook também. No Facebook, alguns anos atrás, aconteceram lives sobre diferentes assuntos, como saúde indígena, música indígena, arte indígena contemporânea, demarcação de terras. Então, o Facebook da Rádio Yandê é bem interessante, que tem várias entrevistas, né, geralmente feitas pela Dayara Tucano, que também é uma artista indígena, que também é uma das fundadoras da Rádio Yandê. E eu trago essa imagem, essa obra aqui do Denilson Baniwa, né, que é o primeiro mapa do Brasil, né, considerado o primeiro mapa do Brasil feito por um viajante italiano. É um mapa que foi colorido, né, ele está disponível na biblioteca, na USP, e o Denilson Baniwa, ele tem alguns trabalhos que ele faz essa colagem. Então, aqui ele coloca um cemitério, né, uma foto de um cemitério com várias cruzes, e ele escreve, né, coloca a palavra ali, enfim, civilização. Então, por que ele faz essa colagem? Por que será que ele coloca um monte de cruzes? Por que ele coloca ali, enfim, civilização? Nesse mapa a gente consegue perceber que a gente tem várias caravelas, tem várias pessoas ali, tem alguns colonizadores aqui, né, armados. Fala-se muito, né, da escravidão africana, né, mas não se fala da escravidão indígena, né? Então, muitos povos indígenas foram escravizados, né? Principalmente ali nos primeiros séculos ali, nessa invasão de colonizadores, não só portugueses, como espanhol, holandeses, ingleses, né? Franceses, que foram chegando aqui nesse território. Até deixa eu descompartilhar aqui. O Olívio Jecupé, que é o pai do Overá, que eu apresentei a música para vocês, tem um livro chamado Invasão. Deixa eu descompartilhar aqui, eu acho que daí fica mais fácil para vocês visualizarem.
Então, assim, na época da escola eu aprendi descobrimento do Brasil, né? Descobrimento do Brasil é na perspectiva do colonizador, na perspectiva dos povos indígenas, é invasão, porque eles estavam há milhares de anos nesse território que se chama Brasil. Aqui é a fotinho do Olívio Jecupé. Então, Olívio Jecupé é um escritor do povo Guarani, que ele é pai do Overá, ele sempre fala, faz questão, né, é super orgulhoso ter um filho cantor indígena que está aí no mundo afora cantando, é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil, e ele também escreveu esse livro, 500 anos de angústia, né, onde está aqui o Overá. Então, ele fala que esse período, esses séculos aí de invasão, colonização, ele vai falar nesse livro um pouco desse sofrimento dos povos indígenas, né? Deixa eu voltar a compartilhar. Tem alguma? Deixa eu, antes de compartilhar, deixa eu ver se tem alguma questão no chat. Ah, aqui a Renata colocou, nunca tive alunos, nem professores, nem colegas assumidamente indígenas. Ah, é bem importante você trazer essa questão, Rê. Mas eu acho que eu vou deixar para comentar quando chegar, daqui a pouquinho a gente já vai chegar nesse slide que você fez eu lembrar uma questão que eu quero falar com vocês. Então, uma forma de também trabalhar, eu estou falando aqui a arte, né, porque é a minha formação inicial, mas não só a arte, né, porque a arte, ela anda, caminha junto aí com a história, com a geografia, com a literatura, né, então, outras áreas de conhecimentos, uma das formas que dá para trabalhar as questões indígenas é trazendo a produção contemporânea desses e dessas artistas indígenas, né? Eu estou fazendo aqui uma leitura bem rápida com vocês, né? Mas eu poderia, porque eu quero trazer mais artistas, mas a minha aula poderia trazer somente um artista e falar um pouco sobre ele, sobre o povo dele ou dela, falar sobre a produção artística. Aqui eu estou trazendo uma obra de cada artista, mas poderia trazer mais obras de um mesmo artista. Então, são ideias, são sugestões, né? Aqui eu achei importante trazer alguns filmes que falam sobre esse processo de invasão, né? O primeiro, Armas, Germes e Aço, fala sobre a colonização do Peru, né? Mas que muitas questões a gente pode trazer aqui para o Brasil, né? Colonização espanhola, no caso do Brasil, colonização portuguesa. Então, como esses colonizadores foram invadindo, né? Então, esses territórios. Então, eles tinham armas de fogo, germes, eles trouxeram várias doenças, né, que os povos indígenas não tinham imunidade. Eu acho importante falar sobre isso, porque quando no período da pandemia, os povos indígenas foram um dos primeiros a serem vacinados. Por quê? Porque eles não tinham e ainda não têm imunidade para doenças respiratórias. Então, por isso que eles foram priorizados, né? Então, muitas pessoas que não sabem desse contexto falaram, nossa, mas os povos indígenas estão tomando a vacina antes que a gente. É por causa disso, porque eles não tinham e ainda não têm imunidade para diferentes doenças respiratórias. Então, muitos povos indígenas foram dizimados por diferentes doenças que os colonizadores trouxeram. Aí, aqui, a Terra Sem Males fala sobre a questão da colonização através da religião, a missão jesuíta que vem para cá, e muitos indígenas acabam indo para essa missão como uma estratégia de manter vivo o seu povo, né? Então, os povos indígenas, muitos lutaram, outros acabaram indo para a missão, eles foram criando diferentes estratégias para poder sobreviver, outros fugiram, né? Então, não é aquela história que contaram, pelo menos para mim, na época que eu fiz a educação básica, que os colonizadores chegaram aqui, trouxeram espelhinhos, e daí estava tudo certo. Não, essa é a visão do colonizador que traz. Muitos povos indígenas morreram lutando, muitos povos indígenas, nesse filme Terra Sem Males, fala, né, que muitos foram para a missão como uma estratégia de sobrevivência do seu povo.
Esse filme aqui, esse documentário é maravilhoso, guerrasdobrasil.doc, né, que tem a participação do Ailton Krenak, da Sônia Guajajara, de diversos historiadores, que vão falar sobre esse processo da invasão, né, e que essa invasão não aconteceu só em 1500, ela acontece até hoje nas terras indígenas, né, e o Ailton Krenak fala, né, ainda estamos em guerra, né, e esse outro vídeo do Greg News Indígenas, eu achei bem interessante que em 30 minutos ele trouxe assim as diferentes lutas que a gente não aprende, né, nem na escola, nem na universidade, diversas lutas que os povos indígenas se organizaram para tentar lutar pelos seus direitos, pelas suas terras, né? Então ele vai e que fizeram e que ainda fazem, né? Então, é claro que em 30 minutos ele não consegue trazer todas as lutas, mas ele faz um resumo, né? E até ele, geralmente nos programas dele, ele faz piada e ele fala que esse programa é tão difícil que não tinha como fazer piada, né? Todos esses filmes estão disponíveis no YouTube, né? Então, depois eu vou criar esse documento e vou pedir para a organização encaminhar por e-mail para vocês, né? Quem se quiser se aprofundar, assistir um pouco mais. Ah, passei uma a mais. Aqui eu trago algumas informações importantes, né? Trazendo esse mapa do IBGE 2010, eu não tenho o de 2022, por isso que eu trago o de 2010. Então, dizer que antes de 1500, existiam de 1.000 a 1.200 povos originários. E isso vai variar nas pesquisas. As línguas também, de 1.000 a 1.300, e de habitantes de 3 a 12 milhões. Em cada livro do Darcílio Ribeiro, por exemplo, está 5, 6 milhões. No antigo site, né, da FUNAI, marcava 3 milhões. Então, tem uma variação, né? Eu acredito aí que está mais próximo aí dos 12 milhões, de indígenas, né? Porque muitas vezes contabilizava os indígenas só na parte do litoral, sem contar, né, essa região como a Amazônia, né? Então, mas é assim, naquela época não tinha censo, então a gente não sabe dizer o número ao certo, são estimativas, né? E Cacauerá, depois eu vou mostrar o livro, tem um livro que ele fala, Terra dos Mil Povos, né? E, segundo o censo 2010, né, onde eu tenho todas as informações, atualmente a gente tem 305 povos, né, 274 línguas, sendo que 190 estão ameaçadas de extinção, e o número de habitantes eu já tenho do censo 2022, com coloquei aqui na flechinha, com quase 1.700.000 indígenas declarados. Agora eu lembrei o que a Rê falou. Então, por que aumentou, quase dobrou o número de indígenas no período aí de 12 anos? Aí eu assisti uma entrevista da Sônia Guajajara, né, que é a nossa ministra dos povos indígenas, né, também foi a primeira deputada federal eleita, indígena eleita por São Paulo, né, e também foi coordenadora da articulação dos povos indígenas, e ela fala que tem diversos motivos, mas um dos motivos é que esse censo conseguiu chegar a aldeias que o censo anterior não chegava, né, então conseguiu ir em lugares onde é o mais difícil do acesso, e o outro é que muitos indígenas se sentiram na liberdade, no direito, se sentiram mais seguros, né, de se autodeclarar indígenas, porque muitos indígenas não se declaram como indígenas com medo de sofrerem preconceito, racismo, ou até mesmo de serem mortos, né? Então, esse número aumentou, não é do acaso, tem várias questões aí que precisam ser analisadas. E eu esqueci de mostrar um vídeo para vocês, mas eu vou mostrar dois na sequência, eu acho, deixa eu ver. Eu vou mostrar um vídeo da PIB, que eu não sei se vocês já conhecem. Vocês seguem a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas, no Instagram, no YouTube?
sites. Vou colocar aqui agora o vídeo. Vamos lá de novo. Então, esse vídeo foi produzido pela PIB, e eu procurei trazer vídeos curtinhos, né, e que, pensando também para mostrar em sala de aula. Esse vídeo se chama A Troca, e que fala um pouquinho sobre a questão da colonização. Então, é uma maneira também a gente trabalhar eu não gosto de usar esse termo, mas vou utilizar essa temática indígena, trazendo também, se for na educação básica, vídeos de animação, mas procurando saber aonde que eles foram desenvolvidos. Então, a PIB é um canal, né, que é a articulação dos povos indígenas, então, é um canal de referência, né, que a gente pode utilizar, compartilhar os materiais de forma tranquila. Com criatividade, né? Eu já vou copiar na internet, não trava. Eu ia copiar o link para colocar no... para colocar no chat, mas travou. Isso é difícil. Bia, faz um pix de R$50 pra... Deixa eu interromper o compartilhamento. Acho que travou tudo. Oi, Pro, tá tudo certo. Tá parecendo normal. Mas para mim aqui está tudo travado. Ah, tá. Você quer que eu reproduza? Eu vou mostrar aqui os livros, daí eu vou pedir para você reproduzir. O meu computador travou tudo. Tá bom. Eu estou tentando fechar a parte do computador. Deixa eu ver se consigo. Ah, agora voltou. Voltou. Gente do céu, perdão, é que a minha internet voltou. Ai, Jesus, a gente fica com medo, assim, né?
E agora travou para mim, mas vamos lá. Outros livros que eu gostaria de mostrar para vocês, e acabei não apresentando, a Bia Ayala, né? Esse livro foi escrito pela Moema e pelo Marcelo, e eles falam, né? Eles fazem uma pesquisa de todo esse território que hoje se chama América, eles fazem uma pesquisa através de documentos, através de jornais, através de outras pesquisas, e eles chegam a um número de 70 milhões de indígenas que foram mortos nesse processo de invasão e colonização, né? A gente ouve muito, né, sobre o Holocausto, que 4 mil a 5 milhões, 4 mil não, 4 a 5 milhões de judeus foram mortos, mas a gente ouve muito pouco sobre o genocídio que foi feito aqui nesse território que hoje se chama América. Mas eles não falam só do genocídio, eles também falam da resistência desses povos indígenas, né? E esse livro tem o prefácio do Ailton Krenak. O outro livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, do Cacauerá, que eu comentei com vocês, A Terra dos Mil Povos. Então, que ele fala que antes dessa invasão, existiam, né, 1000 povos aqui nesse território, que alguns povos chamavam o Brasil de Pindorama, né, a terra sem males. E eu gostaria de colocar, vamos ver se vai funcionar, o vídeo do Cacauerá, que é um vídeo bem curtinho, e que ele fez essa fala na novela da Globo, Órfãos da Terra. Vamos ver se vai funcionar. Se não, eu vou pedir para a Tainá compartilhar, se travar aqui. Calma aí, deixa eu voltar. Tá sem som, vou colocar som. Aí. Então, voltando. Então, Cacauerá, né, o escritor do livro ali que eu mostrei para vocês. Até vou pedir, Tainá, aqueles links que eu mandei no WhatsApp, se você puder colocar aqui no chat, né, pode colocar todos, fazendo um favor. Beleza. Eu vi que o pessoal já está se ajudando aqui, a Cláudia já foi colocando, muito obrigada, Cláudia, a Cláudia já colocou o Instagram, o canal do YouTube, aí a Tainá, se puder colocar o vídeo que eu passei, que é do canal do YouTube, que é a troca, né? Vou ver se tem mais alguns comentários aqui no chat. A Cláudia falou, na escola visitamos quilombos, mas aldeias não. Tive o meu primeiro contato nos anos 80 com o povo pataxó. Ai, que bacana. Trabalho com pataxós. Eu fiz o curso, até vou apresentar a artista, eu fiz o curso com a Arissana Pataxó, mas eu não tive oportunidade de conhecer ela ao vivo, foi um curso online. Trabalho com pataxós desde 1987, guaranis desde 1996, como antropóloga, com os machacalis desde 2003, os Munduruku desde 2015 e os Krenax desde 2016. Ajudamos na campanha de Sônia Guajajara, ai, que maravilhosa, e a eleger Célia Chacriabá em Minas Gerais. Apoiamos a inserção de professores indígenas e também de indigenistas nos espaços de educação, especialmente para ajudar no resgate de nossas próprias raízes. Ai, Cláudia, maravilhosa. Ai, prazer em conhecê-la aqui. Nossa, muito obrigada pelo seu relato. Foco principal é a luta fundiária, demarcação e homologação. Até essa questão da demarcação de terras, daqui a pouquinho eu já chego lá, vou falar sobre isso. A Isabel pediu o link, aí a Cláudia já compartilhou, a Regiane também pediu o link, aí a Tainá está compartilhando. A Tainá colocou aqui, quem for Porto Seguro, existe uma vivência na aldeia dos Pataxós, maravilhosa, recomendo muito. Então, até eu queria fazer essa vivência com o povo Pataxó no início do ano que vem, mas eu preciso escrever a tese, que eu estou um pouco, assim, atrasada, então essa vivência vai ficar para 2025, se Deus quiser. Mas procurem, né, tem povos indígenas, conforme eu mostrei ali um mapa para vocês, em todos os estados, né, então é importante a gente falar
dos povos indígenas, principalmente os que estão aí na sua região. Por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem o povo Guarani, a gente tem o povo Caigangue, a gente tem o povo Xetá, né? O povo Xetá foi um povo que sofreu muito, quase foi dizimado, mas eles estão aí lutando firmes e fortes, né? E antes se falava em 40, 20 indígenas do povo Xetá. As últimas notícias que eu tive, né, de indigenistas, né, e também de indígenas também, que o povo já está em 200 pessoas, porque eles foram encontrando os Xetás em outras regiões, né, eles e elas têm se organizado. Então, é importante a gente também falar sobre o povo do estado ou da cidade, né, aonde você mora. Vou voltar aqui a compartilhar e fiquem à vontade de ligar o microfone, escrever no chat. Na hora que eu estou apresentando, eu não consigo ver, mas sempre eu volto aqui para dar uma olhadinha. Então, aqui, voltando aqui esse mapa, é importante mostrar, né, que a gente tem indígenas em todos os estados, né, a gente tem um número maior aqui na região da Amazônia, né, em Mato Grosso também. Esse último censo de 2022, a cidade que tem mais indígenas é Manaus, antes não era, então tem muito isso que a Sônia Guajajara falou, de 12 das indígenas se sentirem seguros para se autodeclarar indígenas, né? Eu acho que desse slide é isso. Depois, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto. Falando relacionado até com o que a Cláudia comentou ali no chat, né? Eu vou dar um salto aí na história, porque a gente não, por causa do tempo, né? Eu vou trazer o artista indígena Gustavo Caboclo, que é um artista wapixana, que mora em Curitiba, mas ele faz essa ponte Paraná, ponte, ou como ele fala, essa rede, né? Paraná e Roraima, né? Onde vive o seu povo. E ele faz essa ilustração que marca o momento ali da Constituinte, né, que dá o passo aí para a Constituição de 88. Então, ele faz essa ilustração que vocês conseguem ver alguns e algumas indígenas, né, é claro, não estão como vários indígenas lutaram em Brasília, também indígenas lutaram nas suas aldeias, né? Aqui ele mostra, né, os indígenas nessa ilustração que estavam, mas também os que não estavam presentes, ou estavam presentes os ancestrais que vieram, né? Porque foi uma luta de séculos para só 88 os povos indígenas terem seus direitos, né, na legislação. Até então, eles não tinham. E aqui a gente tem uma pessoa, né, que provavelmente, um intelectual, uma liderança indígena, que provavelmente vocês conhecem, que ela está segurando aqui a Constituição. Ela está com o rosto pintado de genipapo. Aqui tem outros indígenas, até o Gustavo Caboclo coloca com assim, alguns com cocar, outros não, com camaracá ou chocalho, para trazer essa diversidade de povos indígenas para a imagem, né? Esse pé, aqui, ele faz esses pés grandes, né? Essa questão que nós, bom que eu ia falar o nome de quem está segurando aqui a Constituição, mas é essa pessoa que está segurando, esse escritor que está segurando aqui a Constituição fala, né, é importante lembrar, nós somos da natureza, né, então esses pés, essa conexão com a terra, né, e alguém sabe me dizer quem que é esse que está segurando a Constituição? Eu li uma, eu li duas, vocês estão por aí mesmo? Deixa eu ver se alguém chutou. Sem medo de errar, gente. Ninguém vai falar? Então, eu vou dizer, esse que está segurando a Constituição é o Ailton Krenak. Então, ele, há décadas, ele vem falando, né, o que ele, só faz poucos anos que ele conseguiu espaço, né, na universidade e na mídia,
e agora na Academia Brasileira de Letras, mas há décadas ele vem falando todas essas questões, mas só agora que a sociedade abriu um espaço de escuta. Só para finalizar essa questão aqui do Gustavo Caboclo, né, a apresentação do Gustavo Caboclo, ele tem Instagram, ele tem site, então quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, da obra dele, eu vou parar de compartilhar e mostrar algumas obras aqui do Ailton Krenak. Então, Ailton Krenak tem várias publicações, eu vou mostrar 3 delas, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que foi, se eu não me engano, em 2019, um dos livros mais vendidos, né, no Brasil. O Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele vai falar sobre essa questão que a cultura ocidental, né, separa o corpo, o ser humano da natureza, né, e ele fala que a humanidade é essa, né, que não se vê pertencente à natureza. Então, esse Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Tem esse último aqui, O Futuro é Ancestral, né, que ele fala, uma das questões que ele aborda, a questão do rio, né, esse rio que corre no nosso corpo, né, e vale lembrar que o nosso corpo é formado por 70% de água, e a vida não é útil, que ele vai questionar essa questão da produtividade, dessa questão do desenvolvimento. Se fala muito de desenvolvimento e se fala pouco de envolvimento. Tem uma animação desse livro que seria interessante, né, para quem tanto trabalha na educação básica, no ensino superior, abordar esse livro. É uma animação de 10 minutinhos, que eu vou colocar na lista de referências. E aqui, esse livro aqui é, na verdade, uma revista, Tembetá, que conta um pouquinho da trajetória do Ailton Krenak, né? Então, vai falar um pouquinho da sua biografia, um pouquinho da sua obra. Então, esses livros do Krenak que eu queria mostrar para vocês. Eu vou voltar lá para a apresentação. Então, voltando ali para a Constituição, eu faço questão de trazer, né, esse parágrafo da Constituição, 88, artigo 231, e tem o artigo 232, eu só trouxe o 231, são reconhecidos, naquela época se utilizava o termo índio, aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. E os direitos originários, olhem que importante aqui, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Mas, infelizmente, não é isso que acontece na prática, né? A gente não tem nem, segundo a FUNAI, nem 50% das terras indígenas estão demarcadas. A partir da Constituição de 88, era para, em 5 anos, no máximo, todas as terras indígenas estarem demarcadas, não foi o que aconteceu, né? E ainda a gente tem um Senado, uma Câmara, que vem falando sobre o tal do marco temporal, né? O marco temporal, de forma bem simples, aqui explicando, é que os indígenas, os povos indígenas, teriam que estar em suas terras em 1988, para suas terras estarem demarcadas, mas esquece todas as violências que elas sofreram e que tiveram que sair das suas terras porque foram expulsos, né? Então, antes de 88, a gente teve uma ditadura que matou mais de 8 mil indígenas. Esse número ainda é um número pequeno, eu vou colocar pequeno entre aspas, por quê? Porque somente 10 povos indígenas foram pesquisados, então que tem esse levantamento de 8 mil. Se os 305 povos indígenas, né, pela Comissão da Verdade, for feita o levantamento, esse número vai ser muito, muito maior, né? Mas a gente ainda não tem esse número
para ter uma ideia, que não é número, né? São vidas, histórias, famílias que foram perdidas, né? Então, é importante a gente dizer aí que a gente tem uma Constituição e que, infelizmente, ela não está sendo cumprida. E agora chegamos diretamente ao que envolve, né, a questão do ensino, né, tanto, isso eu falo, tanto nas escolas quanto na universidade, as universidades também têm que abraçar essa lei, têm que colocar essa lei em prática, não pode ser um dever só dos professores e das professoras da escola, porque se a universidade não trabalhar na graduação, se a universidade não trabalhar no mestrado, no doutorado, na especialização essa lei, como é que os professores e professoras vão ter repertório para trabalhar nas escolas? Então, a Lei 11.645 foi, assim como a Constituição, uma luta do movimento indígena para ter essa lei, aonde estabelece que tanto no ensino fundamental e ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, né? A afro-brasileira, a gente tem ali a 10.639 de 2003, e depois, 5 anos só após que a gente tem essa lei que inclui, né, as histórias e as culturas dos povos indígenas. Então, assim, nós, como professores e professoras, é um dever, uma responsabilidade a gente tratar sobre essas perspectivas, essas histórias e as culturas. A gente não pode trazer, eu lembro do livro da Chimamanda, O Perigo da História Única, a gente não pode trazer uma única história, uma única perspectiva de mundo. A gente não pode, lembro da Ana May Barbosa, a gente não pode trazer só artistas homens brancos europeus. Não é que a gente vai deixar de trabalhar eles, mas a gente não pode trazer só isso, que a Ana Bey Barbosa fala. Se eu apresentar só isso para os meus estudantes, eles vão achar que só isso é bom. Então, quando eu for tratar de uma técnica, de uma temática, que eu traga, eu posso trazer os artistas europeus? Posso, mas que eu traga uma artista mulher, que eu traga uma artista indígena, que eu traga um artista ou uma artista negra, que eu traga um artista LGBTQI+, então que eu traga essa diversidade, não precisa ter uma aula específica, né, só sobre os povos indígenas. Interessante? Também interessante, mas que não fique só numa aula, que seja abordada essas artes, essas histórias, durante todo o ano. E como vocês não me interrompem, eu continuo aqui falando. Vou trazer mais uma artista contemporânea, daqui a pouco eu vou fechar a apresentação e vou fazer uma parte mais prática, eu já estou finalizando aqui. Eu vou trazer a Arissana Pataxó, que é uma artista, primeira estudante indígena formada em artes visuais da Universidade Federal da Bahia. Eu tive a oportunidade de fazer um curso online com ela pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, e ela falou, uma das aulas, ela focou nessa obra aqui, que é Mickey, que quer dizer pedra que corta, é uma obra que ela fez no período da graduação, né, em 2009, quando ela estava finalizando, teve uma exposição com trabalhos dos estudantes de artes visuais, e ela apresentou esse facão feito em cerâmica, né, faltou eu colocar as medidas, mas ele é mais ou menos o tamanho de um facão mesmo, e ela escreve ali, o que é ser índio para você? Ela usa o termo índio mesmo, para trazer tudo que ela sofreu durante a graduação na universidade. Então, muitas vezes perguntaram para ela, nossa, mas você é tão educada, nem parece uma índia, mas o que que você come? Mas você usa celular? Mas índio usa celular? Mas aonde que vocês moram? Como é que vocês vivem? Né? Então, assim, ela sofreu muito preconceito durante esse período da graduação, então ela faz essa obra para questionar esse índio imaginário, né, que as pessoas têm, daqueles estereótipos, que o índio vive só na oca, que o índio não trabalha, né, aquele estereótipo que o índio vive só na rede, que o índio não estuda,
traz aquele estereótipo do índio selvagem, né, do índio primitivo. Então, essa obra, ela vai trazer, né, todos esses questionamentos e preconceitos e racismo que ela sofreu durante o período da graduação. A Arissana, ela ganhou o prêmio Pipa também, eu coloquei aqui, o site, vocês conseguem saber mais, conhecer mais as produções dela, que permeiam entre fotografia, pintura, escultura, ela trabalha com diferentes técnicas, assim como o Gustavo Caboclo e o Denilson Baniwa, que eu apresentei anteriormente. Ela também tem a página do Instagram. Pessoal, alguma pergunta até aí? Agora eu vou trazer a questão do cinema indígena. Eu quis trazer duas cineastas, né, que é a Auar, que ela é do povo Tupinambá, né, o Auar é o nome artístico dela, que quer dizer sangue, né, numa língua indígena. Ela é do povo Tupinambá, a Olinda, e a Grace Guarani, que é do povo Guarani. Então, são duas cineastas que vêm produzindo, fazendo diversas produções audiovisuais, no cinema, performance, tem diversos trabalhos, então indico vocês seguirem o Instagram delas, né, para conhecer mais a produção delas, e eu vou falar só sobre um trabalho delas, que eu não sei se vocês assistiram, que foi apresentado na Rede Globo, né, não estou ganhando nada da Rede Globo, mas é que foi apresentado na Rede Globo, o, o documentário Falas da Terra. Alguém chegou a assistir Falas da Terra? Ou não assistiu na Globo, assistiu no YouTube, porque hoje em dia ele está disponível no YouTube. Falas da Terra foi a primeira vez que eu vi em TV aberta uma produção feita por indígenas e com indígenas. Então, a Grace Guarani e a Auar, elas que foram as cineastas desse trabalho, teve participação do Ailton Krenak, tem fala do Daniel Munduruku, que é um grande escritor indígena, teve fala da Miriam Crechu, que é uma médica, uma das primeiras médicas indígenas do povo Guarani, tem fala, aí eu coloquei a imagem do Davi Copenaua, que é uma grande liderança indígena do povo Yanomami. Então, tem indígenas atuando, a ideia da produção é mostrar que tem indígenas atuando em diferentes áreas da arte, na área do direito, na área da saúde, na área da moda, então, que eles estão ocupando, apesar de toda a colonização, apesar de todo o massacre, eles estão ocupando os diferentes espaços, né? Até Daniel Munduruku fala que a arte indígena é para lembrar os não indígenas do que fizeram com os povos indígenas e que ainda fazem, né? E eu trouxe essa imagem do Davi Copenaua, né? Talvez uma parte da sociedade brasileira não conhecia ele, mas começou a conhecer depois dos escândalos que foram apresentados na TV aberta, né? Sobre o povo Yanomami, né? A questão do garimpo ilegal, a questão da desnutrição do povo Yanomami. Então, talvez uma parte da sociedade começou a conhecer a partir dessa tragédia que não está acontecendo agora, vem acontecendo há décadas, mas que nesses últimos 4 anos, essa questão do garimpo ilegal, essa questão da invasão das terras, da questão do estupro das mulheres Yanomamis, isso aumentou drasticamente. Mas isso não acontece só com o povo Yanomami, e o que apareceu na TV é apenas a ponta do iceberg, né? Então, eu quero mostrar alguns livros aqui para vocês que vão tratar sobre essa questão do garimpo, que acontece também com outros povos. Deixa eu parar a apresentação. Então, tem um livro do Daniel Munduruku, que se chama Sauê, que quer dizer, na língua Munduruku, grito ancestral. Nesse livro, o Daniel Munduruku fala
né, sobre essa questão do garimpo ilegal nas terras do povo Munduruku. Então, uma criança vai contar para um ancião que volta às terras Munduruku tudo o que está acontecendo. E esse livro também tem um QR Code, que depois eu vou colocar o link no material, que tem um vídeo de animação que a Alessandra Munduruku fala sobre essa questão, como o garimpo prejudica esses povos, né, que eles não pode, eles têm que deixar de comer muitos peixes, a questão do banho nos rios, então ela vai falando um pouco sobre isso, e tem um outro vídeo que daí é na língua Munduruku, que também é interessante a gente escutar essas diferentes línguas indígenas, né, para a gente também pensar um pouco nesse país que não se fala só a língua portuguesa, é um país que tem diversas línguas, né, mas que, infelizmente, muito pouco a gente aprende tanto na escola quanto na universidade. Aí tem um outro livro, esse daqui, para quem trabalha com crianças, eu acho interessante, é Mirim, Povos Indígenas Brasil, que ele é editado pelo Instituto Socioambiental. Também tem o site do ISA, eu super recomendo, tem o site com o link Povos Indígenas do Brasil, onde eles vão trazer várias informações sobre os povos indígenas, a língua, o número da população, sobre a cultura, e tem um Mirim que é mais voltado para crianças, né, que eles desenvolveram faz já alguns anos, e o livro, né, então é um site que eu recomendo, assim, como referência para vocês pesquisarem, né, e o livro também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ai, tem várias dicas aqui, adorei. A Tainá colocou lá os links. Para quem é de São Paulo, na região de Palheiros, tem diversas vivências. Nesse link, vocês podem conhecer as aldeias e agendar. Ah, obrigada, Tainá. E se vocês também, quem souber, outras dicas, outras referências, por favor, compartilhe com a gente, né? Eu vou trazer também uma outra ideia que a gente pode trabalhar a questão das culturas indígenas é através dos brinquedos. Então, eu fui ter uma boneca indígena só quando eu fiz 38 anos, essa boneca foi feita pela Aline Pachamama, que é do povo Puri. Então, eu posso trazer um brinquedo produzido por uma artista indígena, né? A Aline Pachamama é uma grande escritora indígena e também artista, né? E ela fez essa boneca. Então, eu posso falar quem que é o povo Puri, aonde está localizado, né? Quem que é a Aline Pachamama? Eu posso ler alguma produção da Aline Pachamama. Então, posso fazer um projeto ou uma aula só apresentando os brinquedos indígenas. Então, eu trouxe aqui a boneca, mas também a gente tem, principalmente no sul, sudeste, a produção dos bichinhos feitos pelo povo Guarani. Que bichinho que é esse? Vocês conseguem dizer que animal que é esse? Vejam, tem todo um trabalho, né? Aqui um outro bichinho do povo Guarani. Esse aqui foi produzido pelo povo Guarani do Rio Grande do Sul. Eu ganhei, eu estou fazendo um curso e teve um sorteio e eu ganhei, chegou essa semana, eu ganhei nesse sorteio. Então, é o povo Guarani do Rio Grande do Sul. E esse aqui é um povo Guarani de São Paulo, que eu comprei lá no museu, não sei se vocês conhecem, em São Paulo tem um Museu das Culturas Indígenas. Então, tem canal do YouTube, tem página do Instagram. Quando vocês forem para São Paulo, se tiverem a oportunidade de ir lá conhecer. E tem outros. Os bichinhos do povo Guarani, inicialmente, eles eram feitos para as crianças Guarani brincarem ali até a década de 30, 40, e depois eles começaram a ser comercializados, né? Então, teve até uma exposição, não sei se tem alguém de Curitiba, tem o Fábio, mas não sei se tem mais alguém fora o Fábio, não sei se está em cartaz ainda essa exposição.
no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal, ali no prédio da reitoria. Tinha uma exposição com diversos bichinhos do povo Guarani, então, que fala um pouco sobre a cultura do povo Guarani. Tinha um dicionário também, um cartaz com várias palavras em Guarani e a tradução na língua portuguesa. Então, uma exposição interessante. Aqui tem outros animais, mas esse aqui já são feitos pelo povo Satarê-Maué, né, que são feitos com a resina, né, da árvore. Então, vejam, eu posso também trabalhar com a diversidade, olha. Esse aqui eu tenho uma ave de um povo, uma ave de outro povo, são materiais diferentes, têm texturas diferentes, têm formatos diferentes, são aves diferentes, então eu posso trazer para falar dessa pluralidade de povos. O povo Satarê-Maué está na Amazônia, o povo Guarani, que produziu essa corujinha, está no Rio Grande do Sul. O povo Satarê-Maué da Amazônia, aqui o sapinho, estou tentando, que é um outro material, e o povo Guarani, só que o povo Guarani de São Paulo. Então, eu posso trazer também, com os bichinhos indígenas, tratar de diferentes questões. Questão da localização geográfica, a questão da cultura, da história desse povo. Aqui eu tenho mais um sapinho, mas esse aqui já é um instrumento musical. Então, esse instrumento musical do povo ticuna. Eu vou apresentar agora para vocês alguns instrumentos musicais. Eu faço, né, ao longo dos anos, tenho feito uma coleção de instrumentos musicais, e eu tenho procurado comprar diferentes maracás ou chocalhos de diferentes povos, para mostrar essa diversidade de povos que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, esse chocalho, o maracá, né? Então, cada povo, tem povo que chama chocalho, tem povo que chama maracá. Esse aqui é do povo Guarani. Então, vejam, ele tem um grafismo, né? Quase todos os instrumentos musicais, eles vão ter grafismo. Cada povo tem um grafismo diferente. Ele tem um material diferente também. Esse daqui tem penas. O som vai ser diferente. Então, eu posso trazer, só com um instrumento musical, né, várias questões sobre esse povo, que está, no caso do povo Guarani, está em diferentes estados do Brasil. Aí eu tenho um outro, ó, veja o tamanho, esse daqui já é um maracá com tamanho menorzinho. Ele tem um outro grafismo e ele é do povo Tupinambá. O povo Tupinambá é um povo, né, que tem até um filme que fala, o povo Tupinambá subiu a serra para tentar proteger o seu povo, né, e ele está aí presente na Bahia, não sei se tem em outros estados, mas na Bahia é que a gente vê mais a presença dos povos Tupinambá. Então, vejo que ele tem outro som, e esse daqui eu comprei na Bahia mesmo, esse eu comprei esse ano. Aí eu tenho outro, que é do povo Funiô. Vejo que é um outro material, tem outro grafismo, tem um outro tamanho. O povo Funiô, às vezes, uma vez por ano, eles vêm aqui para Curitiba, né? E é um povo que está em Pernambuco. Vejo que tem outro som, porque também utiliza outros materiais, são outras sementes, né? Então, vai ter um outro som. Esse aqui eu comprei no meio desse ano, no Maranhão, que eu nem sabia que tinha esse povo, que é o povo Canela. Então, vejo como esse já é diferente. Então, esse aqui, ai, caramba. Esse daqui tem um desenho, né? Ó, o som. Eu não sou música, tá, gente? Estou tocando para vocês escutarem e perceberem a diferença dos sons. Agora tem um outro aqui que já é do povo, esse aqui é do povo Guajajara, que é o povo da Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos indígenas. Então, veja que esse tem penas, mas as penas
já são diferentes daquele outro que eu mostrei do povo Guarani. A cabaça aqui também é diferente em relação àquele outro que eu tinha mostrado. Deixa eu mostrar aqui ele inteiro. Aí tem esse daqui, que é do povo Caigangue. O povo Caigangue ai, fugiu a palavra. O Caigangue é o terceiro que tem maior número de indígenas no Brasil, que é a terceira língua indígena mais falada no Brasil. Então, percebo que é um outro material, um outro grafismo. O grafismo, para cada povo, tem um significado diferente, são formas diferentes. Então, eu posso fazer uma aula, claro que não preciso ter todos esses instrumentos musicais, mas eu apresentar um ou dois instrumentos musicais e falar um pouco sobre esses instrumentos. Eu tenho um outro aqui produzido pelo povo Guarani, que é o cachixi. O cachixi também aparece na música afro-brasileira também, às vezes com um formato um pouquinho diferente, né? Esse aqui foi produzido pelo povo Guarani aqui do Paraná. Aí tenho um apito, que esse aqui é do povo Funiô, que é o mesmo desse chocalho aqui, do maracá, na verdade. Vou tocar para vocês. Então, o povo Funiô tem vários apitos. Eu estou só com um, porque o outro, de tanto tocar, acabei estragando, tem que arrumar. Mas cada apito, o som é de uma ave diferente. Então, para produzir esse instrumento, tem toda uma tecnologia, né? Tem todo um trabalho com grafismo, né? Tem todo um cuidado com o material, qual que é a hora certa de colher tal material, e como que é a forma de cortar, como é que vai dar esse som. Então, tem todo um estudo, tem toda uma tecnologia. A gente pode trazer também, tem os apitos, vocês falaram do povo Pataxó aí no chat, né? Então, eu tenho dois apitos aqui do povo Pataxó. Eu tenho um nasal e um de boca. Esse aqui eu comprei no Rio, e esse aqui eu não lembro onde eu comprei, mas o povo Pataxó que está, a grande parte está localizado na Bahia. E tem esse que eu vou ficar devendo para vocês. Eu já vi, se vocês depois procurarem os vídeos da Márcia Cambeba, ela toca lindamente. Esse aqui é para tocar com o nariz, mas eu não tenho força e eu não consigo, né? É, vou ficar devendo para vocês. Depois vocês reclamam no Procon que a professora mostra um instrumento e não consegue tocar. Mas esse eu venho tentando e eu não consigo. Se eu conhecer a Márcia Cambeba pessoalmente, vou pedir para ela me ensinar. A gente tem a questão da cestaria, que é bastante presente, né, para alguns povos indígenas. Essa daqui, uma cestaria mais comercial, assim, do povo caigangue, mais para o turismo, né, porque as deles, elas não são tão coloridas assim, eles fazem coloridas mais para a questão da venda para os turistas, né, então eu posso trazer a questão do trançado, então fazer um trabalho de trançado com papel, falar da cestaria, falar do povo que pertence à cestaria, o povo caigangue, falar da língua, da cultura desse povo, aonde que ele está, no caso aqui o povo caigangue está aqui no estado do Paraná, mas também em outros estados do Brasil, então posso comentar sobre a questão de como eles usam elementos, né, da natureza para produzir, né, tudo artesanal, né, que tem todo um trabalho que passa de a avó para a mãe, para a filha. Tem alguns povos que a cestaria, quem vai fazer é as mulheres, tem alguns povos que são os homens, então a gente tem toda uma diversidade, né? E como estamos de tempo, temos tempo, mas eu vou olhar o chat, eu quero fazer uma contação de história. A gente também pode trabalhar com livros infantis, infantil e juvenil, e fazer contação de histórias. Eu não sou uma boa contadora, mas eu vou me arriscar, mas primeiro eu vou ler o chat. Tcharam.
A Tainá, já tinha lido. A Vânia, muito bacana as referências. Tainá, que lindos. Ah, que bom que vocês estão gostando. Se não estão gostando, também pode falar. Aceito críticas, sugestões. A Regiane, adorei. Bernadette, que lindo. Aqui na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, tem uma aldeia caigangue. Eles fazem lindo artesanato. Ai, que bacana. O povo caigangue também está no estado do Rio Grande do Sul. Assim como o povo Guarani, né, também está no estado do Rio Grande do Sul, então tem povos que estão, porque antes da invasão não existia essa divisão que a gente conhece hoje como estados, países, né, tem muitos povos, como o Guarani, que vivem também em outros países, né, como Paraguai, Uruguai. A Bernadette falou aqui, em Estrela, eles fazem esses cestos. Tem uma... E assim, a gente tem uma diversidade de cestos, né? Os cestos eu só tenho esse, e tem um outro, até bom você ter comentado, um outro que eu ganhei, porque as minhas amigas, meus amigos, a família sabe, né, que eu sempre estou muito conectada, assim, com os povos indígenas e acabam, às vezes, comprando presente e me dando. Mas esse cesto que eu ganhei, eu não sei de que povo aqui pertence, porque como eu ganhei, não foi perguntado, né? Então, sempre quando vocês comprarem algum artesanato, alguma arte indígena, perguntarem, né? De que povo que né? Perguntar que material que é utilizado, como que foi feito, para poder quando está em aula, né, principalmente na escola, que a gente tem uma curiosidade maior dos alunos e das alunas, poder explicar, né, como é que é o processo, né, da confecção. Então, teve um outro cesto que eu não estou com ele aqui, que eu não sei que povo, eu acho que é do povo Guarani, mas não tenho certeza, até tem que encontrar, vou ver se eu pergunto para o Olívio, que é do povo Guarani, para ele me confirmar. Então, sempre, assim, quando vocês forem adquirirem, até eu quero fazer para os meus instrumentos musicais uma fichinha dizendo que povo que pertence, que material que é utilizado, né? Às vezes, a gente consegue saber o significado daquele grafismo, o que é o significado daquele grafismo. Falando nisso, lembrei de algumas coisas. Então, eu estou com uma pulseira aqui, essa pulseira aqui é uma pulseira feita de miçangas, feita pelo povo Runicuim. O povo Runicuim está localizado no Acre, né? E esse grafismo representa o quê? O que lembra para vocês? Ninguém vai arriscar sem medo de errar. Esse grafismo aqui representa a jiboia, a cobra, e que significa proteção. Eu estou com um brinco também, vejam a diversidade. Esse brinco foi feito por outro povo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Então, eu posso também fazer uma aula, né? Se eu não tenho os objetos, mas eu consegui algumas imagens apresentando as ecojoias produzidas pelos povos indígenas. Essa daqui foi produzida por um povo indígena que está, agora eu não lembro se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Até peguei aqui o nome, que é o Camaiorá. Então, eu posso trazer essa questão das ecojoias também para abordar em sala de aula. Posso falar sobre o grafismo, de que material que foi feita, por qual povo, quem que produz, quem que faz, naquele povo, se são as mulheres, se são os homens, né? Eu também estou com uma camiseta aqui, feita pela marca Grafismo Indígenas, né? Que são feitas pelas mulheres indígenas, que está dizendo demarcação já, essa luta também é sua, né? Porque a luta dos povos indígenas, como eu apresentei para vocês, ali na fala do Cacauerá, na fala, nos textos do Ailton Krenak, na música do Oberá, é pela demarcação das terras, né? Então, a Sônia Guajajara traz que a proteção das florestas é feita 80% a 85% pelos povos indígenas. Isso não é a Sônia Guajajara só que está falando, isso são dados da ONU, isso são dados do Greenpeace.
Então, a gente tem que entrar nessa luta, para vocês não precisam nem falar, né? Tantos desastres ambientais aí que a gente está vendo. Então, a gente tem que entrar nessa luta pela demarcação das terras, pela cuidado com a floresta, de não só proteger, a gente está num momento que a gente precisa, além de proteger, como diz na música do Gilberto Gil, reflorestar, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho. E agora, eu vou tomar só uma aguinha e eu vou fazer uma pequena contação de histórias para vocês desse livro Cadê, Cadê? Eu comprei esse livro na Bienal, que está acontecendo em São Paulo, mas esse livro está disponível em algumas livrarias, né? Não muitas, eu vi na livraria Travessa, e eu não lembro qual outra livraria, mas a gente tem vários livros produzidos aí por escritores indígenas, até tem uma exposição em São Paulo, no Sesc Ipiranga, é uma exposição com obras de 105 escritores e escritoras indígenas. Essa exposição vai ficar até, eu esqueci o nome da exposição. Esqueci o nome da exposição, gente, vou ficar devendo, mas depois eu vou colocar o link para vocês. Essa exposição tem livros, né, de 105 escritores e escritoras indígenas, vai até março, né, então, se por acaso vocês forem para São Paulo, o Sesc Ipiranga fica bem pertinho do Museu Ipiranga, eu tive a oportunidade de ver, e lá não estão todos os trabalhos de escritores e escritoras indígenas. A gente tem a produção de muitos outros escritores indígenas, né, mas que o espaço, né, não comportaria o trabalho de todos e todas elas. E a gente tem produção de livros de escritores indígenas infantil, infanto-juvenil, adulto, voltado para a filosofia, tratando de diferentes temáticas. Tem cordel indígena, né? Tem a Aurita Tabajara, que é a primeira indígena que tem cordéis publicados. Eu acho que eu não deixei o livro dela aqui fácil, mas qualquer coisa daqui a pouquinho eu pego para mostrar para vocês. Então, esse livro que eu vou mostrar para vocês, a ilustração é feita por um indígena, que é o Xadalu, do povo Guarani do Rio Grande do Sul, e quem escreveu é uma não indígena. Então, muitos indígenas têm feito essa parceria com não indígenas, que é o conceito que Ailton Krenak traz, né, que são as alianças afetivas. Então, vou fazer aqui a contação para vocês. Então, cadê? Eu esqueci de falar o nome da escritora, a Paula. Nossa, o sobrenome dela é difícil. Taitelbaum. E o Xadalu Tupã Jecupé. Então, eu trouxe esse livro porque ele é curtinho, assim, não tem muito texto. Ele está na língua portuguesa e na língua guarani. Então, é interessante que é um livro bilíngue. E começa da seguinte forma: aos que são semente, aos que são raiz, aos que são natureza, dedicamos esse livro. Nós vamos para a próxima página. Cadê? Cadê a semente? É um livro lindíssimo, só que com a câmera eu não sei se eu vou conseguir mostrar toda a beleza que ele tem. Semente está no colar. Cadê o colar? Colar está em Cunhatã. Cunhatã quer dizer menina, moça. Ele tem ao final do livro, ele tem um glossário com as palavras na língua guarani e na língua portuguesa. E ele fala de novo: cadê Cunhatã? Cunhatã está à margem. Cadê a margem? Margem está na sociedade. Esse é um livro que conversa com aquele vídeo de animação que eu mostrei para vocês da PIB e a troca.
Cadê a sociedade? Sociedade está na cidade. Cadê a cidade? Cidade está onde foi a floresta. Cadê a floresta? E daí finaliza com essa imagem aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Então, uma outra sugestão, eu posso trabalhar com a contação de história, no caso do ensino da arte, eu posso falar sobre a questão da ilustração do livro, no caso da língua portuguesa, eu posso tratar mais essa questão da história, né? Então, a gente pode abordar com um livro várias questões. Eu posso falar sobre o povo Guarani do Rio Grande do Sul, posso falar sobre esse artista, eu posso falar sobre essas alianças afetivas que vêm sendo feitas de indígenas com não indígenas, né? Por exemplo, a gente tem ali a música do Alok com o Cacau Erá, com a Célia Chacriabá, com músicos do povo Runicuim, então esses trabalhos que vêm sendo, né, essas alianças, né? E eu agora vou parar um pouquinho para ler o chat, e eu estou vendo que a gente está quase no horário, gostaria que vocês perguntassem. Vamos ver a Cláudia, lindo, uau, preciso sair, infelizmente. Ai, que pena, Cláudia. Gratidão, professora Flávia, adorei, foi muito bom esse banho de volta à base, conhecer artistas novos, importante ressaltar que não há romantismo nem dentro de cada povo, tem disputas e muitos conflitos, sim, importante trazer isso, né, que não lembro quem que falou, se foi o Olívio Jecupé, os povos indígenas, eles são humanos, né, então, assim como os não indígenas, cada um tem um estilo, os povos indígenas também, cada povo, e não só cada povo, as pessoas que pertencentes a esse povo, tem pessoas que vão defender a floresta em pé, e tem pessoas que não estão nem aí, tem pessoas que acabaram se rendendo ao capitalismo, né, como mostra no filme A Última Floresta, que tem o Davi Kopenawa e o Dário Kopenawa, né, eles participam ali do roteiro do filme e da direção, então mostra que muitos indígenas também são captados pelo capitalismo, né? No caso do povo Yanomami, para se renderem desse filme, né? A Última Floresta, para se renderem ao garimpo, como aquilo fosse algo que vai trazer um benefício, né? Para ele ou para o seu povo. Então, é importante destacar trazer essa questão que a Cláudia fala, bem lembrado. O Ailton, por exemplo, não é reconhecido pelo povo Krenak, Daniel Munduruku também não. Os não ODA têm essas questões, vamos que vamos. Até a próxima, sucesso no seu doutorado, temática importantíssima da tese. Obrigado, Tainá, pelo apoio técnico. Valeu, gente, em té. Essa questão que a Cláudia traz também, existe também essa discussão na população indígena, quem está na aldeia e quem está na cidade. Tem povos que têm uma flexibilidade maior para quem não está na aldeia, outros não. Então, existe essa discussão, né? Que não cabe a mim, eu como não indígena, entrar nessa parte aí, né? Dessas discussões que acontecem entre eles e elas. Vamos ter lista de presença, Tainá? Não sei, Tainá que vai responder aqui no chat. A Renata Caimurá Alto Xingu, isso, eu tenho dificuldade para falar o nome desse povo. Essas questões geram inúmeros preconceitos dos não indígenas, né? A minha família, por exemplo, do Nortão do Mato Grosso, tem verdadeiro horror aos indígenas por causa de vários conflitos, a gente tem muitos
uma grande demanda de preconceitos. Eu vou trazer o exemplo da minha mãe, né? Que a gente tem essa ancestralidade indígena. Minha mãe perdeu ela quando tinha... Perdeu a mãe dela quando ela tinha 13 anos. Até então, ela não sabia o nome do bisavô dela, né? Que é o bisa, que é do povo Caigangue, não sabia o nome dele. Faz poucos anos que a gente descobriu onde que ele estava enterrado, o nome dele. E, e muitas vezes a minha mãe foi chamada de bugre, né? Bugre é um termo racista que se fala geralmente aqui no Sul, para quem tem características indígenas. Ela foi chamada de venezuelana ou boliviana, como pessoas que falaram isso como tivesse indígenas só na Bolívia, na Venezuela, no Mato Grosso também, né? Então, é um termo de cunho bem racista. Então, por isso que é muito importante a gente fazer um trabalho mostrando essa produção intelectual e artística dos povos indígenas, né? Que eles e elas vêm fazendo, como diz a Célia Chacriabá, demarcando as telas, agora esqueci, ocupando as redes e demarcando as telas. Então, eles têm utilizado muito das tecnologias, da arte, para falar sobre a sua cultura, para falar sobre a sua história, para falar sobre os preconceitos e racismo que eles e elas sofrem. E agora eu lembrei, eu tenho um jogo aqui que eu não mostrei para vocês. Esse jogo, Quem é Ela? Eu recebi da Comin. Esse é um jogo gratuito que vocês conseguem baixar ele em PDF, né? Só que daí teria que imprimir. Eu consegui da Comin porque eu fiz uma oficina, e daí na oficina, quem participava da oficina eles encaminhavam o material. E que eles falam, tem esse livro aqui que fala, esse livro vocês também conseguem baixar no Instagram ali da Comin, ou no site da Comin, sobre corpo e território das mulheres indígenas. Então, foi um material que foi produzido pelas mulheres indígenas, uma delas é a Josileia Caigangue, que está trabalhando, ela é assistente no Ministério dos Povos Indígenas, e esse jogo vai falar sobre diferentes mulheres indígenas que atuam, deixa eu passar mais devagar, né? Estou passando muito rápido, que atuam nas diferentes áreas e que estão nos diferentes biomas do Brasil. Então, ele é um tabuleiro, deixa eu mostrar um aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Então, é um tabuleiro que vai ter o nome dessas mulheres, o bioma, o povo que elas pertencem, e é um jogo de cartas, deixa eu mostrar as cartas. Aqui as cartas. E é claro, né, que nessa oficina não daria para fazer uma oficina só sobre se fosse para falar especificamente, uma oficina só sobre o jogo. Então, tem as cartinhas, né, onde tem a foto, tem o bioma que pertence, tem o povo, aqui elemento que essa indígena está ligada, né? No caso aqui, aquele Xu é do povo Guarani, Bibibiá, elemento água, e ela é da Mata Atlântica. Então, são várias cartas, eu vou ficar devendo para vocês quantas cartas que tem, e vai jogando ali no tabuleiro. Então, a gente tem já a produção de alguns jogos indígenas que a gente também pode... obrigada, a Roberta já colocou ali para a gente. Tem vários jogos que a gente pode trabalhar. Sempre é importante a gente saber quem que produziu esses jogos, se não foram indígenas, se foram não indígenas, se eles têm um cuidado, um respeito, uma responsabilidade de tratar essas histórias, essas culturas, né? Então, tem muitos não indígenas que fazem trabalho interessantes, mas é bom sempre olhar, né, de uma maneira crítica. E a gente está finalizando o tempo, eu vou mostrar só, segurem aí, gente, mais 5 minutinhos, que eu quero ver se eu consigo compartilhar a tela de novo. Ixi, não deveria ter tentado compartilhar, que para mim eu acho que está travando. Ah, não, vai.
Pessoal, se vocês tiverem perguntas, questões, vão colocando ali no chat. Eu posso ficar depois do horário, eu não sei se a Tainá pode, mas eu posso, e daí eu respondo para vocês. Eu quero ler para vocês só um texto, não sei se vocês conhecem os textos da Miriam Crechu. Miriam Crechu, como eu comentei anteriormente com vocês, é uma das primeiras médicas indígenas do povo Guarani, né? Ela mora aqui em Curitiba, ela atua no Hospital Evangélico, se eu não me engano. Eu coloquei ali o Instagram dela, e também do projeto Origem, que é um projeto que vem fazendo um trabalho, principalmente com os povos indígenas do estado do Paraná, pensando em cursos, exposições. As pessoas que atuam nesse projeto não são indígenas, mas trabalham de forma parceira com os e as indígenas nas aldeias, né? A foto é da Bruna, né, que ela participa do projeto Origem, e eu queria finalizar, né, lendo esse texto da Miriam Crechu, que é a mãe do Brasil é indígena. Ela tem um outro texto que fala sobre o nome dela. Na verdade, no Instagram dela tem vários textos super interessantes, até já tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, perguntar se ela pretende publicar o livro. Ela falou que no momento, assim, ela, assim, não tem tempo, né, que como médica, ela é coordenadora no hospital, não tem muito tempo, mas por enquanto ela vai publicando só no Instagram, são textos curtos, e que a gente pode estar abordando aí em sala de aula. Aqui eu deixo meus contatos também, antes de ler o texto, eu já vou deixar aqui meus contatos, meu e-mail, WhatsApp, tem essa página do Instagram também, eu deveria ter passado para a Tainá, mas depois eu passo para vocês no arquivo, que é Mamangá Cuju Entre Mundos, é uma página que foi criada de forma coletiva, com os estudantes do curso de licenciatura em artes visuais, da FAP, Unespar, aqui de Curitiba, onde a gente, na página, foi feito cards e vídeos falando sobre artistas indígenas, negros, LGBTQ+, mulheres. Então, a ideia da página é compartilhar um pouquinho, né, de forma breve, a biografia e a obra de alguns artistas africanos também, lembrei. Eu não tenho tido, ultimamente não tenho atualizado muito o feed, mas o Stories eu sempre atualizo, sempre eu coloco questão de manifestações, eventos, exposições, não só que estão acontecendo aqui em Curitiba, no Paraná, mas no Brasil todo eu vou colocando. E aqui eu deixo nas diferentes línguas caigangue, né, gratidão por esse espaço de escuta. Eu vou ler aqui para vocês, Raveté, na língua Guarani, Anu, na língua Tucano, Rauch, na língua Runicuim, Enatequiué, na língua Cariri Chocó, e gratidão na língua portuguesa. E eu espero que vocês fiquem só um pouquinho aí, só para eu ler o texto para vocês, e caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, eu acho que eu parei de compartilhar, né? O nome do texto é A Mãe do Brasil é Indígena. A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho de seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces e suas lutas. Nunca vou entender o nacionalismo estrangeiro que muitas pessoas têm. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, mas um país que mata o seu povo originário e aqueles que construíram uma nação, que ainda marginaliza povos que já foram escravizados e segue tentando se recuperar dos danos. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque não foi ele quem escreveu o livro. Então, nem sempre a sua versão é contada. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na cidade, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, na televisão, porque o Brasil todo é terra indígena. Sabe aquela história de sua bisavó foi pegar no laço? Isso quer dizer que talvez seu bisavô tenha sido um sequestrador. Então, acho que você deveria ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias.
a mãe do Brasil é indígena. Então, gente, eu agradeço, né, por vocês terem participado, espero que tenha sido produtivo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma questão, eu estou aqui à disposição, e gratidão mesmo, né? E espero, assim, que não fique só aqui, que vocês compartilhem, né? E eu prometo que eu vou fazer a relação com as indicações que eu fiz na oficina, eu sempre coloco mais, e daí eu vou pedir para a Tainá, o pessoal da organização, compartilhar no e-mail de vocês. Acho que é isso, gente. Obrigada, Flávia. Você foi maravilhosa. Parabéns, parabéns por tudo. Fiquei aqui muito atenta. Eu só não liguei a minha câmera porque ninguém estava ligando, eu não queria ser a única enxerida. Imagina, Regiane, obrigada a você ter participado. E aí, vocês têm meus contatos, né? Não fiquem com vergonha, pode entrar em contato. E Tainá, a gente consegue mandar essa lista depois, né, para o pessoal? Eu estou prometendo. Eu falei com a Lara, ela falou que tem a lista de e-mails do pessoal, e ela consegue compartilhar com você depois, sem problema. Que ótimo. Muito obrigada, tá? Boa sorte sempre com a tua tese. Boa sorte. Obrigada, Regiane. Obrigada a todo mundo aí, né? E espero que tenha sido produtivo, e a nossa ideia é multiplicar, né, gente? Porque a luta é nossa, não é só dos povos indígenas, né? E eu quero saber, Tainá, se depois a gente consegue copiar o chat para eu ler, porque eu não consegui ler tudo. Eu acho que copiar não, mas se você quiser ficar um tempinho a mais lendo, fica à vontade. Então tá. Pessoal, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer pergunta, algum questionamento, alguma crítica, alguma sugestão. Eu estou aqui para ouvi-los e ouvi-las. A Tainá fala, já que o povo não fala, a Tainá fala. Eu adorei que você mostrou os chocalhos. Sim, ou chocalho. Tem alguns povos que chamam chocalho e tem alguns maracá. Nossa, eu amei, porque dá para ver bem a diferença, né, de cultura de cada um, da forma de se expressar de cada um. Eu achei demais, assim, eu participei dessa vivência dos pastachós, e foi, assim, incrível, eu recomendo para todo mundo, foi uma experiência que realmente mudou meus olhos, porque a gente tem essa visão distante, né, dos povos indígenas. A gente só vê por documentários, por televisão e tal, a gente acha que é uma coisa muito distante, que eles moram, sei lá, tem aquela coisa de filme, né, mora no meio da mata e passa de todo mundo, mas não, sabe, eles têm uma cultura diferente, eles têm uma vivência totalmente diferente da nossa, e nós, como pessoas que estão na cidade, pessoas brancas, que não são indígenas, ter esse contato com eles para enxergar uma outra realidade, uma outra forma de viver, e entender, escutar o lado deles também é muito importante, porque a gente vê a luta deles e muitas vezes a gente não entende, então a gente não agrega nessa luta, porque também é uma coisa sobre nós também, né? Sobre nossa ancestralidade, tudo que o Brasil já viveu, e a gente não pode ignorar isso. Então, para a gente entender, a gente tem que escutar o que eles têm a dizer, né? Porque a gente não está vivenciando aquela causa, mas a gente pode dar espaço para escutar e agregar na causa deles, né? Então, quem um dia passar por Porto Seguro, eu recomendo super passar por lá. Aqui em São Paulo tem várias aldeias também. Eu não fui ainda nelas, mas é bem acessível, assim, é o preço de colaboração com eles. Cada uma tem um foco diferente de vivência, então se você quer interagir com as crianças, tem aquelas oficinas para fazer, eu esqueci o nome agora, mas é para fazer aquelas casas de pau a pique. Sim, Tem esse tipo de coisa, tem também os artesanatos que eles fazem junto. Então, é uma coisa muito legal para você vivenciar, se você for de cidade mesmo, nunca teve contato nenhum. É muito legal, muito, muito promissor, assim, a gente participar e ter esse contato com eles. É demais. Bem importante esse teu depoimento, Tainá. Eu acabei esquecendo de reforçar, assim, né? Quando quem tiver oportunidade de ir numa aldeia, ou ter contato com os indígenas, mesmo os que estão na cidade, de ver uma exposição,
com obras de artistas indígenas, quando tiver uma palestra, numa universidade, na escola, em espaços culturais, né? É muito rico essa troca. A Bernadette falou, para respeitar precisamos conhecer, isso mesmo, né? Para a gente, a ideia quanto mais a gente vai aprendendo, a gente vai desconstruindo os estereótipos, né? E vai conhecendo essa diversidade dos povos indígenas, que muito pouco é abordada, tanto na escola quanto na universidade, né? Flávia, quando eu fui lá, eu trouxe alguns artesanatos de lá, né? Esse aqui é uma estaca do povo Pataxó. Ai, que Ela é linda! bem detalhada, eles que fazem lá e vendem. Muito linda, muito linda. Nossa, adorei! E tem essa faquinha também, ó, que é com osso. Eles fazem essa parte é de osso e aqui é de madeira. Essas marcações representam mulheres guerreiras e família. Que lindo! Ah, se eu soubesse te chamar para você mostrar. É maravilhoso. Eu tô com um cachimbo, mas eu não tinha separado. Deixa eu pegar aqui. Agora que eu lembrei do cachimbo. Esse aqui eu comprei do povo Cariri Chocó. Eu fiz uma oficina de canto com eles. Eles, porque eram dois jovens indígenas, e foi lindo, assim, eles vieram para Antonina, que é aqui próximo a Curitiba, e aí eu comprei, eu não fumo, mas eu achei tão lindo o cachimbo, né, como um objeto mesmo, e daí tem o fumo, e ele é super cheiroso, porque ele é da erva mesmo, né, porque o fumo que a gente tem aí é tudo menos a erva, né, como o café, como o chá, né, que tem de tudo menos a erva, esses mais comerciais, né, que tem no supermercado, tem tudo menos o café e a erva, né, então é muito cheiroso. Só que pena que ainda não inventaram essa questão de sentir o cheiro de forma virtual. É verdade. E tem isso também na questão de alimentação, né? A culinária deles também é muito diferenciada. Sim. Muito bacana. Quando eu fui, eu vi eles explicaram sobre a patioba, que é uma folha, e eles cozinham o peixe nela, só que eles não temperam, eles só colocam o sal, fecha com a patioba, e aí com o calor, o óleo que sai da patioba tempera o peixe. Então ele fica realmente bem temperadinho e eles não colocam nada, é só realmente o óleo da folha. Muito legal. Que máximo! Eu vou ver se, a princípio, não foi cancelado. A Amped, que é o maior evento de educação, né? E vai ser em Manaus. E eu descobri que lá tem um restaurante que os chefes são indígenas, os donos também, né? O que é o João Tucano. Ai, eu não lembro o nome. Ai, não lembro, só lembro do João Tucano. Então, assim, eles têm as formiguinhas, que eu não sei como é que é o nome das formiguinhas, que daí é assada, aí tem uma que é crocante, tem uma que tem gosto de capim-limão, aí tem muitos peixes com esses temperos mais naturais, né? Então, eu tô louca para conhecer também essa culinária. Sim, é muito legal. Eu acho que é isso, né, gente? E eu esqueci de tirar um print, não tirei print, não tirei nada. Quem puder, libere as câmeras para a gente tirar uma foto. Acho que o povo já foi tudo embora. Vou marcar aqui. Aí, gente, desejar uma boa noite para vocês, tudo de bom. E nos encontramos aí, por aí. Beijos. Obrigada, Flávia. Tainá. Qualquer coisa, tem meu WhatsApp, aí você me envia. Tá bom, pode deixar.